quero começar a contar desde o início dessa trajetória. Eu me chamo Kleber Maia e hoje sou um profissional Google especializado em Google Ads, em anúncios em Google, mas tudo isso teve um início. E esse início eu quero partilhar com você hoje neste vídeo. Lá por volta no início de 2019, eu estava participando de uma empresa, trabalhando em uma empresa como vendedor de imóveis sob medida. E vinha de alguns trabalhos de internet, já trabalhava com internet há 4 anos, mas o mercado vinha se mudando muito e aquele ramo que eu trabalhava na área de vendas, eles não estavam muito produtivos. E eu estava meio saturado, então eu queria um desafio novo. Fui para o mercado, abandonei a internet por um tempo, fui para o mercado, conversei com uma amiga minha e ela liberou uma vaga na parte de vendas, na área comercial, e lá eu comecei a me desenvolver na parte de vendas de imóveis sob medida. Bom, o que acontece? Quando eu comecei a aprender, a entender um pouquinho mais sobre a parte de imóveis sob medida, comecei a me desenvolver, mas estava muito difícil a área de comercial naquela época, na nossa região, porque era um mercado muito fechado com os corretores de imóveis. Era muito fechado, já tinha algumas empresas que já forneciam os móveis, então existia um certo domínio de algumas empresas e foi muito difícil entrar nessa linha. O que acontece? Nós, falando muito com clientes no WhatsApp, divulgando no Facebook e tudo, acabei vendo um treinamento de um grande mentor que nós temos hoje, que eu ainda tenho, que eu ainda participo de alguns grupos ainda com ele, e vendo os treinamentos dele, acabei entrando no treinamento, mergulhei de cabeça nesse treinamento para poder alavancar toda a minha história na linha de imóveis sob medida. O que aconteceu? Resolvi começar a colocar em prática aquilo do treinamento, então criei uma conta de anúncio sem muita experiência, mas botei a mão na massa. Esse é um primórdio, botar a mão na massa. Começar a atividade. Então comecei a montar, comecei a elaborar a conta de anúncio, criei todo o gerenciador, comecei a montar a conta de anúncio mesmo sem tendo muita expertise nessa linha. Então criei página de venda e comecei a anunciar aos poucos e comecei a notar que começou a vir vários contatos da internet e aí eu fui descobrindo que era do Google. Não sabia fazer ainda a parte da otimização de conversão, os pixels de conversão não estavam bem trabalhados, as partes de palavras-chave não estavam bem trabalhadas e mesmo daquela forma eu consegui alavancar vários clientes. E desses clientes, eu vou mostrar aqui para você, eu fechei mais de R$200 mil em contratos de imóveis, a qual na época eu ganhava comissão, e foi muito boa a comissão, e investindo pouco mais de R$1.800. É algo fantástico e eu quero mostrar um pouquinho desse passo a passo para você entender o poder que tem o Google em toda a linha de história, na grande maioria de trabalhos e serviços, vendas, em vários ramos de atividade. Vamos lá? Quero começar mostrando para você. Então aqui na tela do meu computador eu quero mostrar para você tudo que eu fiz, algumas contas de anúncios de quando eu comecei a anunciar no Google Ads. E aqui eu quero mostrar para você, eu tenho vários anúncios aqui de outros ramos também, que é algo que eu não aconselho você fazer, e isso em outros vídeos eu vou colocar ali se explicar o porquê não devemos fazer isso, mas como eu estava em pleno início naquela época, fiz dessa forma. Mas se pegarmos aqui, ó, leads móveis planejados, móveis sob medida e Império Cadastro, que era da Império Loja de Imóveis que eu trabalhava. Então aqui eu tenho uma conta com 880 e uma com 454, que foi a última conta que eu comecei a acertar um pouquinho a parte das conversões, a marcação da pessoa que realmente entrava em contato comigo, por isso que ela teve um pouquinho mais aqui de marcação. E teve aqui, essas aqui foram bem poucas, porque eu ainda não sabia fazer, não sabia configurar uma boa conta, mas o que acontece? Esse valor aqui de praticamente R$2.000, que foi um pouco depois já do que eu já tinha faturado um pouco, mas o que acontece, pessoal? Esse valor de conversão aqui, essa quantidade de conversões 3, 1 e 22, eu ainda não sabia fazer a marcação dos pixels corretamente. Então eu ainda não sabia marcar
corretamente todas as conversões. Mas eu tive dessas contas aqui mais de 50 contatos, mais de 50 leads, dos quais desses 50 eu fechei aproximadamente, foram 16 contratos, se eu não me engano, 16 ou 17 contratos de vendas, que me geraram mais de R$200 mil em vendas de imóveis sob medida. Em termos de orçamento, foram quase R$800 mil de orçamento de imóveis. Quase R$800 mil de orçamento, vindo a grande maioria daqui. E depois algumas indicações que também começaram a vir daqui. Mas o anúncio no Google foi o grande propulsor disso tudo, foi onde eu comecei com tudo. Então eu quero mostrar para você, porque eu criei, deixa eu achar aqui, criei uma página, olha aqui, Império Decor Móveis, gravei um vídeo, esse é um vídeo meu, gravado dentro da loja. Então eu criei uma página, conforme eu estava aprendendo dentro das aulas, conforme eu já trabalhava um pouco na internet, já tinha um pouquinho de expertise, mas não na parte de anúncios, tinha um pouco na parte de páginas. Então criei uma página de vendas bem elaborada, com todos os contatos caíam para mim direto. Então quando a pessoa via o meu anúncio, ela caía nessa página, assistia o vídeo de vendas que eu gravei aqui, falando sobre o atendimento, sobre os móveis, né, móveis sob medida, e aí então eles entravam em contato comigo, e foi assim que eu comecei a trabalhar. Então criei essa página, comecei a criar a conta de anúncio, botei tudo para rodar, tive mais de 50 contatos diretos aqui, dos quais esses contatos me renderam uma quantidade enorme de clientes. Aqui, ó, foram todos os orçamentos que eu tive naquela época ali. Alguns poucos foram indicações, mas a grande maioria veio dali, veio dos anúncios. Então, aqui, desses aqui, eu fechei alguns contratos. Já vou aqui, ó, mostrar para você. Esses contratos foram fechados naquela época. Depois teve mais alguns, mas naquela época dos anúncios, fechei todos esses contratos aqui, dos quais me renderam mais de R$200 mil em vendas. Mais de R$200 mil em vendas. E aí, aqui começou toda a trajetória. E eu comecei a estudar mais. E como eu sempre quis trabalhar para mim, montar o meu negócio, trabalhar no meu negócio, como eu já fazia antes, terminando o curso, eu então decidi começar a trabalhar para alguns parceiros, e aí eu comecei na linha de móveis, na linha de marmoraria, na linha de decoração, de papel de parede, e assim fui indo em vários ramos. E fui atraindo alguns clientes também, alguns parceiros que eram da minha época de móveis sob medida, comecei a anunciar para eles também, começaram a ter resultado, e foi aí então que eu decidi, digamos assim, tacar fogo na ponte, como eu aprendi, nós brincávamos dentro do nosso treinamento, brincávamos muito, inclusive, sobre isso. Decidi sair da empresa e tocar o meu negócio. Desde lá, não parei mais, comecei a trabalhar com anúncios Google, pegando várias empresas, diversos ramos. Eu hoje moro em Florianópolis, mas tenho clientes, a grande maioria dos nossos clientes são de São Paulo, de Minas, do Paraná, de Santa Catarina. Então temos em várias regiões do país e temos muito a crescer. Mas a especialização na parte do Google foi o grande propulsor para isso. E eu tenho certeza absoluta que assim como eu também consegui faturar alto, digamos assim, com os anúncios Google, você também pode, o seu ramo também pode, o seu negócio também pode. São todos os ramos que nós conseguimos anunciar no Google? Nem todos. Mas na grande maioria, que é prestação de serviço e na parte de vendas, na grande maioria, você consegue anunciar no Google, tem demanda para você, tem demanda para o seu negócio. E aqueles ramos que têm uma alta procura de palavras no Google, que as pessoas pesquisam realmente, esses ramos têm um destaque muito grande na linha de pesquisa, no canal do YouTube, e assim você pode despontar o teu negócio. Então eu quero convidar você, a você que é vendedor, que precisa divulgar o seu negócio, a você que é empresário, que precisa anunciar o seu negócio na internet, principalmente na maior rede de pesquisa do mundo, chamado Google. Eu quero convidar você a vir conversar conosco e fazer uma
uma call com a gente, avaliar todo o seu negócio. Nós vamos avaliar, conversar, entender o seu negócio e vamos colocar tudo o que o Google pode te disponibilizar, tudo aquilo que o Google pode trabalhar a seu favor. Nós costumamos brincar aqui na agência que o Google é o nosso maior vendedor. E sem dúvidas nenhuma, tanto rede de pesquisa quanto YouTube, o Google ele é o maior vendedor de todos os tempos. É aonde nós conseguimos inúmeros clientes. Lógico que a grande parte de venda na linha de serviço, o Google ele traz o cliente até nós e nós fazemos o fechamento. Diferente de uma loja virtual, por exemplo, que já podem fazer a venda direta na loja. Mas quando se trata de prestação de serviço ou de venda indireta, onde precisa a negociação, a intermediação, o Google ele vai trazer o cliente até você, assim como ele fazia comigo na parte de imóveis. Trazia o contato do cliente até mim e a parte de fechamento, o orçamento era comigo. E eu ia para cima, fui para cima, consegui fechar esses contratos. E assim teve vários outros contratos que foram fechados com outros vendedores. E aí nós demos a sequência para eles também. Hoje, alguns trabalham também nessa linha e dão continuidade. E a você que quer dar assim, um start também no seu negócio, uma alavancada no seu negócio, ou se você está, como eu estava naquela época, sem muito direcionamento, sem entender muito, gastando um pouco a mais. E um detalhe, falando em gastando um pouco a mais, eu investi R$ 1.800. Depois que eu estava com um pouco mais de experiência, eu fui entender que eu gastei quase R$ 2.000 em anúncio, mas se eu tivesse feito da forma correta, como nós fazemos hoje, eu não teria gasto R$ 1.000 de anúncio. Eu torrei mais de R$ 1.000 de anúncio, para você ter uma ideia, torrado mesmo, rasgado dinheiro, porque eu não tinha capacidade de ter uma campanha boa. Eu estava começando, então existiam vários erros nas minhas campanhas. Mesmo com os erros, elas me trouxeram um enorme resultado. Imagina quando as campanhas estão bem otimizadas de uma forma muito profissional dentro do Google. Com a metade daquele ali, exatamente R$ 800, R$ 900, eu teria feito tudo. Então fica aqui o nosso carinho a você, a nossa atenção a você. E se você optar por entrar no Google e levar a sua empresa para o maior vendedor da internet, fale conosco, clique aqui embaixo, está o nosso link, digitalcombo.com.br. Fale com a gente que nós vamos ter o maior prazer e alegria em conversar com você, fazer uma avaliação do seu negócio e ser um grande parceiro nesse trabalho de Google Ads. Um forte abraço, até breve.